Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, nessa noite de domingo. E vamos fazer nosso estudo online mais uma vez. É a nossa reunião doutrinária, como de costume, todos os domingos aqui no Centro Espírita Vicente de Paulo. E para darmos início à nossa reunião, eu vou fazer a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A primeira página do livro, Brilhe vossa luz. Meu amigo, o vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Os sofredores inveterados, que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo ao propósito deliberado durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Vamos, nos variados climas que no mundo há, quem se nutre da tristeza, do insulamento, do prazer barato, da revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas, das experiências transitórias, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos entregamos ao Evangelho, celeiro divino do nosso pão da imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós, Emmanuel. Essa página foi escrita em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 25 de novembro de 1951. Então, depois dessa leitura, que nos convida à reflexão, e já nos convida para a preparação para a nossa prece. Vamos nos envolver, então, com essa atmosfera de bem-querer, que esta casa nos nutre nesse instante, rogando ao Mestre Jesus proteção para
a palestra desta noite que será proferida, Senhor, através do nosso companheiro Rogério, que ele possa estar inspirado pelo seu anjo guardião, pelos mentores da casa, e que a finalidade desse estudo seja alcançada, que é de dar esperança às pessoas, que é de dar sustentação para que possamos continuar nossas caminhadas. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela assistência que sentimos nesse instante e pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, hoje a fala é com o Rogério Alencar, trabalhador da casa, Vicente de Paulo, e ele falará o tema reencarnação, é da lei. Boa noite a todos, que a paz do divino amigo encontre morada no coração de todos nós, na noite de hoje, onde vamos refletir um pouco acerca desse tema, que nos traz tantas perguntas, tantos questionamentos. Eu espero que quando a gente sair daqui na noite de hoje, a gente possa ter várias dúvidas, que são essas dúvidas que vão nos fazer estudar, nos aplicarmos um pouco mais para conhecer os ensinamentos de Jesus acerca da reencarnação, esse tema que tanto mexe conosco. Começamos lembrando uma história contada por Humberto de Campos, que fala de um jovem que nasceu numa fazenda no interior, família tradicional, família bem assistida. Esse jovem cresce, uma criança cresce, se torna adulto. Quando chega aos 18 anos, com a proposta de reencarnação, de vencer na vida e encontrar a felicidade. E de repente, esse jovem sai para passear a cavalo na fazenda, passa por um determinado ponto e encontra uma cerca que dividia a sua fazenda com a fazenda do vizinho. E logo após essa cerca, ele percebe que havia um riacho. Que riacho bonito. Ele coloca na cabeça, esse riacho tem que ser da minha família. Por que esse riacho está na fazenda do vizinho? Se coloca a trabalhar, assume a direção da fazenda, muda a cerca de lugar e toma o riacho do vizinho. A partir daí, começa uma briga de família, uma verdadeira guerra. Esse jovem toma um tiro e retorna ao plano espiritual, por causa de uma cerca. Quando chega ao plano espiritual, se encontra com o mentor que era responsável por sua encarnação, que lhe pergunta, por quê? Por que você voltou tão cedo? E ele diz, por causa da cerca. Imaginem vocês então, será que nós estamos aqui para perder uma encarnação por causa de uma cerca e um riacho? Será, meus irmãos? Mas muitos de nós já perdemos muito. Nessa longa jornada do espírito encarnado aqui na Terra, entre acertos e desacertos, tropeços, equívocos, já criamos confusões, já criamos muros. E poucas pontes foram criadas por nós para aproximar dos irmãos que vivem ao nosso lado. Esse jovem, sim, perdeu a encarnação, um jovem de 18 anos. Aí nós começamos a refletir. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, veio trazer as lições das possibilidades que nós poderíamos ter para encontrar a verdadeira felicidade. Será que a felicidade estava no riacho que esse jovem tanto queria? A verdadeira felicidade? Não, meus irmãos. Jesus veio nos mostrar, quando subiu ao monte, e veio nos trazer as bem-aventuranças, caminho seguro para que todos nós pudéssemos conhecer a verdadeira felicidade. Bem-aventurados, são felizes aqueles que ouvem o meu chamado e me seguem. Mas não,
mesmo o amor caminhando entre nós, tivemos dificuldade de segui-lo. Preferimos levar o Cristo Jesus à crucificação, assumindo débitos, conflitos, equívocos para a nossa trajetória. No momento decisivo em nossa vida, Jesus preso, inocente, escolhemos Barrabás, preferimos Barrabás. E essa imagem, ela mexe com o nosso íntimo, porque nós fizemos essa escolha. Ao invés de escolher o amor, escolhemos Barrabás. Depois disso, não satisfeitos, apedrejamos o jovem Estevão, perseguimos os cristãos. Falar de Jesus, falar do Evangelho? Não, aqui não. Vamos apedrejá-lo. E assim fomos assumindo débitos. Não satisfeitos ainda, queimamos pessoas em fogueiras. Médiuns foram tratados como bruxos, bruxas. E digo a vocês que pouca coisa mudou. Nós, na casa espírita, ainda somos confundidos com bruxos. Algumas pessoas me ligam, que eu coloco o meu telefone na divulgação da nossa palestra, e as pessoas ainda me ligam para fazer bruxaria. Não conhecem a doutrina espírita depois de tanto tempo. Não conhecem Jesus, a proposta de Jesus, não conhecem. Queimamos as bruxas, não foram eles, como muitas vezes nós dizemos. Fomos nós que queimamos, nós nos equivocamos. Não satisfeitos, criamos a Inquisição, perseguimos, matamos. E não pedimos perdão àqueles que ferimos. Precisamos pedir perdão. Perdão, meus irmãos, àqueles a quem eu feri, a quem eu maltratei, a quem eu matei. Perdão. Não satisfeitos ainda, criamos as cruzadas. Acreditamos que poderíamos lutar em nome de Deus, Deus Pai, amor, bondade? Não, a luta não era em nome de Deus, a luta era em nome de poder, ouro, riqueza. Não era em nome de Deus. Mais tarde, meus irmãos, continuamos. A sede de conquistar nos levou às grandes guerras mundiais. Homens acreditando que poderiam governar o planeta, grande engano. O planeta é governado por Jesus, nosso divino amigo. Mas mesmo assim, durante a guerra destruímos. Milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram por causa da guerra, a insanidade dos homens. E lembramos de Jesus na praça, quando é levada uma jovem até ele que tinha sido pega em adultério. Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. A proposta de Jesus não é só para uma existência, do berço ao túmulo. A proposta de Jesus é para a eternidade, para espíritos imortais que vivem na terra. E nós, meus irmãos, somos esses que já nos equivocamos muito, mas que precisamos mudar a nossa trajetória. Precisamos adquirir virtudes, mudar completamente a forma de conduzir a vida. Século XIX, vem Allan Kardec. Não compreendemos a primeira revelação e nem a segunda. Allan Kardec, então, veio nos trazer a codificação. Os espíritos superiores rompem as barreiras da imortalidade e nos trazem o Consolador prometido, que ficaria conosco e nos explicaria todas as coisas que Jesus não pôde dizer, pois não estávamos preparados para ouvi-lo. A data de hoje, meus irmãos, abrimos um parêntese, é 18 de abril de 2021. E nos lembramos do mesmo 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec nos traz o Livro dos Espíritos. Sim, meus irmãos, aquele que pode mudar nossas vidas. Mais uma vez, o Consolador está entre nós, Jesus está entre nós. E no início do livro, em Prolegômenos, nos diz o seguinte: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência
para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. São chegados os tempos, meus irmãos. Já não dá para adiar mais. E isso há 164 anos. Essa mensagem é entregue por São João. A codificação é entregue por São João. Vicente de Paulo, patrono de nossa casa, Fénelon e muitos outros, espíritos que marcaram a nossa trajetória aqui na Terra, que já conhecem um pouco mais da lição do amor. Mais tarde, quando lançaria o Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita tem a mensagem do Espírito de Verdade. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Esquecemos a mensagem de Jesus. O Espírito de Verdade é claro. Esquecemos. E há 164 anos a doutrina está conosco e ainda não a conhecemos. Ela que pode trazer as respostas que precisamos, pois acreditamos que somos seres inferiores e não, nós somos luz. Jesus cansou de dizer, brilhe a vossa luz, faça brilhar essa luz interior que existe dentro de você. Nós somos luz. Para isso estamos encarnados, para fazer dissipar as trevas do nosso coração e fazer brilhar essa luz que existe dentro de cada um. A doutrina veio nos mostrar que para viver em equilíbrio nós precisamos de respostas, meus irmãos. E ela nos traz as respostas. Kardec vem dizer que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Reencarnação é da lei. Alguns não acreditam? Não tem pressa. Dia virá que pedirão para reencarnar, voltar para acertar tudo de equívoco que foi cometido, implorarão para estar aqui conosco. Nós que muitas vezes reclamamos de nossa vida, imploramos pela família que temos, imploramos pelo trabalho que temos. Não tenho dúvida disso. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, capítulo 1, vem falar sobre o propósito da vida. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar de Deus. Somos aprendizes do tempo e da eternidade. A cada nova experiência avançamos para encontrar o propósito da nossa vida. E qual é o propósito de sua vida? Você não está aqui por acaso. Você conhece o propósito de sua vida? Reflete sobre isso. Continua no Livro dos Espíritos. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes expõe. Se a Terra é uma escola, somos aprendizes do tempo. Todos nós estamos matriculados, cada um na sua sala, aprendendo a lição que lhe cabe. Podemos perceber que alguns já aprenderam muito e outros ainda estão a caminho. Percebemos que uns já têm paciência, alguns já sabem ouvir e outros ainda precisam aprender. Mas o que eu já aprendi eu posso compartilhar com você, te auxiliar aonde você necessita, e você me auxilia também, pois o trabalho é de cooperação, como Jesus nos ensinou. E aí nós vamos refletindo, quais são os objetivos da encarnação, da reencarnação? Questão 171 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos tendem para a perfeição, todos. Ninguém vai ficar para trás, nenhuma ovelha será perdida. Todos nós estamos inseridos na lei de Deus e vamos chegar à perfeição. Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes provações da vida corporal. Cada experiência que você vive são aquelas necessárias para o seu avanço moral,
seu avanço espiritual, não material. Esqueçamos o material na noite de hoje. A conversa de hoje é para espírito, de espírito para espírito, para que possamos aprender que somos espíritos imortais, rumo ao caminho da evolução. Sua justiça, porém, a justiça de Deus, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Vejam vocês como Deus é um Pai amoroso. Tudo aquilo que eu mostrei no início, aquelas imagens de todos os equívocos cometidos pela humanidade, muitos de nós inseridos nos débitos daquelas decisões, se Deus fosse nos cobrar de uma só vez, não teríamos condição de nos reajustar com os erros cometidos com a lei. Mas o Pai é amoroso. Erramos, tropeçamos, Ele nos oferece condições de pagar em parcelado todos os nossos débitos. Pagar no sentido de nos reajustar com a lei. Nesse sentido que é o pagamento. A misericórdia divina, ela vem sempre trabalhando a nosso favor. Vamos refletir um pouco. Lógica das vidas sucessivas. Será que faz sentido a gente pensar assim? Se muita gente acredita que a gente nasce, nossa história começa no berço e termina no túmulo, não é mais fácil? Não sou responsável por nada. Por que me mostrou aquele monte de imagem do passado? Não era eu. Não somos nós. Não fui eu que apertei o botão, não fui eu que soltei a bomba, não fui eu que tomei tal decisão. Seria muito mais simples, né? Onde estão as responsabilidades? Mas não, vamos refletir. Não fomos criados no momento na hora do nascimento, com certeza não. Leon Denis, no livro Problema do Ser e Destino da Dor, ele vem dizer o seguinte: por que para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Se eu estou falando que isso existe, miséria, desgraça, para uns, e aonde está o Pai amoroso? Acabei de falar que temos um Pai amoroso que cuida de cada um de nós? Não faz sentido, não é? E ele continua: para estes a força, a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença e a fealdade. Uns morrem tão jovens, e outros já estão com mais de 120 anos e continuam prosperando. Famílias que são extintas da noite para o dia e outras famílias que vivem na tranquilidade, na paz. Que lógica teria isso? Por que a inteligência, o gênio, aqui e acolá? E aqui e acolá a imbecilidade. Por quê? Uns tão inteligentes, com tantas capacidades, e outros com tantas dificuldades. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos? Olha as questões que Leon Denis vem nos trazer. Da onde vêm também os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano? De onde vem tanta capacidade? Nós temos a mocidade aqui na nossa casa, quando a gente se reúne com os meninos, e tem o grupo de música, o grupo Dom, que sempre está aqui conosco, nos auxiliando, e é muito interessante, porque os meninos eles pegam o violão, tocam o violão. Aí na mesma hora ele já pega a guitarra e toca a guitarra. Pega o teclado e toca o teclado também. Aí eu fico olhando assim, que vontade de tocar alguma coisa, e eu não sei tocar instrumento nenhum. E eles com tanta capacidade, será que eles ganharam essa capacidade? Será, meus irmãos? Tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. Quantas horas que eles se dedicaram à música, em outras encarnações, no plano espiritual, para que chegassem aqui e pudessem ter essa facilidade de usar os instrumentos.
E por que eu não me dedico também? Precisamos pensar. Se quero ser tão bom como meu irmão, preciso me dedicar, preciso trabalhar, sair da minha área de conforto para que eu possa crescer e adquirir virtudes. A reencarnação é uma crença milenar. A reencarnação não foi inventada por doutrina espírita, como alguns irmãos acreditam. Falou de reencarnação? Procura aquele espírita que ele entende, ele vai falar. Se ouviu falar de mediunidade, aconteceu alguma coisa, vamos procurar aquele espírita que tem lá no trabalho, que ele conhece, ele sabe. Se sonhou, procura aquela pessoa que ele vai falar. E não, meus irmãos. Reencarnação, mediunidade, comunicação com os espíritos, não é de hoje, é da lei. Sempre existiu e sempre vai existir. No livro de Richard Simonetti, Reencarnação, tudo que você precisa saber, ele fez um compilado de várias informações e ele diz o seguinte, que em Platão, 428 a 348 anos antes de Cristo, já falava de reencarnação. Vidas sucessivas. A palavra reencarnação não existia na época. Sócrates, de 470 a 399 a.C., já falava de reencarnação. Admitia as vidas sucessivas. Os judeus acreditavam na reencarnação, nas vidas sucessivas. Orígenes, o mais distinto e ilustre entre todos os teólogos da antiga igreja, ensinava a preexistência da alma, segundo a ideia platônica. No século VI, o imperador Justiniano I declarou guerra aos discípulos de Orígenes. No sínodo de 553 em Constantinopla, os seus ensinos foram condenados. A partir daí, os ensinamentos sobre as vidas sucessivas foram banidas da igreja. Esse texto está no livro Você e a Reencarnação, capítulo 19, de Hernani Guimarães. E a reencarnação na Bíblia? A Bíblia fala de reencarnação? Algumas pessoas dizem que não, mas se a gente procurar direitinho, nós vamos encontrar. No diálogo com Nicodemos, Jesus conversa com Nicodemos e diz: perguntou-lhe Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo? Sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus falando com ele que era necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Isso é muito importante. E Jesus lhe diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus quis dizer ali que nascer da água, é necessário nascer da água, porque naquela época acreditava-se que a vida material surgia das águas. E Jesus completa: nascer do Espírito, da água, corpo material, e do Espírito espiritual. Está em João capítulo 3, versículo de 1 a 13. A Bíblia fala de reencarnação ou não? Jesus e o cego de nascença. Rabi, quem foi que pecou, ele ou os pais, para ele nascer cego? Ninguém pecou, nem ele nem os pais. Foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Vocês já pensaram se essa moda pega? A gente tem que se lascar na nossa encarnação por erros dos nossos pais? Isso não funciona, não. Isso não é uma lei de um pai amoroso. Vamos encontrar também a fala de quando Jesus desce do Monte Tabor, que está em Mateus 17, de 10 a 13, e ele questiona aos discípulos quem eles diziam que ele era. E eles falam, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, porque era aguardada a chegada do Messias, mas para que o Messias retornasse à terra, Elias teria que estar encarnado, teria que estar vivo. Como que Elias poderia estar encarnado? E Jesus diz: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Esse texto está na Bíblia, Mateus 17. Como que Elias poderia estar encarnado 900 anos depois? Como que o Messias poderia ser Elias? Só se ele reencarnasse num novo corpo.
é reencarnação, vidas sucessivas. Evidências da reencarnação. Nós vamos encontrar crianças prodígios. Livro dos Espíritos, questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos e das línguas, do cálculo, etc. Só para completar o que a gente já falou lá atrás. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Através do véu do esquecimento, ela chega aqui e não recorda do que já aprendeu, mas ela sabe, simplesmente sabe. E por algum motivo, alguns têm uma facilidade maior de recordar as habilidades que têm de encarnações passadas. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque a roupagem. A sua bagagem é sua, o seu conhecimento e as suas virtudes você vai colocar em prática, dependendo do planejamento da sua encarnação, da sua nova encarnação, dentro das possibilidades. Crianças que se lembram de vidas anteriores espontaneamente. As reminiscências de vidas passadas através do processo de revivência ou hipnose. Você pode fazer uma consulta e se lembrar através do transe de uma vida passada. Existe essa possibilidade. Terapias regressivas, que são utilizadas por profissionais sérios para tratamento. Não vamos sair fazendo regressão com qualquer pessoa, porque isso é muito perigoso. Pesquisas científicas sobre a reencarnação, são evidências. Aí algumas pessoas vão dizer que não existe evidência. Existem evidências. E são muitas. Nós vamos encontrar o Dr. Ian Stevenson, que foi um professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, que ele pesquisou por muitos anos a reencarnação. E ele lança o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, que ele fez ali pesquisas, visitava as pessoas que falavam, que lembravam de outra encarnação, e foi anotando as referências, visitava aquelas referências para confirmar se as informações eram verdadeiras ou não. Eu acho que o único equívoco cometido por ele é que ele colocou sugestivos no título do livro, porque eram 20 casos de reencarnação registrados num livro. E no Brasil nós vamos encontrar Hernani Guimarães com o livro Você e a Reencarnação, pesquisador brasileiro que trabalhou esse tema também. E também Reencarnação no Brasil. Hernani Guimarães de Andrade, ele trata aqui de 8 casos que sugerem renascimento. Nós já contamos aqui em outro momento, hoje a gente não vai detalhar esse livro, mas convido vocês para conhecerem, porque tem situações aqui que são fantásticas. No Brasil, confirmação de reencarnação. Criança que lembrava de sua vida passada. Outra situação que é bem conhecida é o filme Minha Vida Noutra Vida. Se minha cunhada estivesse aqui, ela tem esse filme, ela oferece para todo mundo porque ela ficou encantada com esse filme. E esse filme ele motiva a gente a seguir em frente. Conta a história de uma jovem chamada Jenny, uma mulher do interior dos Estados Unidos, que tem visões sobre lembranças de sua última encarnação, como Mary, uma mulher irlandesa que faleceu na década de 30. Então vejam vocês que logo em seguida ela reencarna. Talvez esse seja o motivo dessa lembrança tão acesa no seu íntimo, na sua memória. Intrigada, Jenny sai em busca de seus filhos da vida passada. E eu não vou contar a história toda. Vejam o filme, quem não viu, porque é muito interessante, é emocionante, mexe com o sentimento da gente. E reencarnação, o desafio do retorno. Vocês acham que é simples reencarnar? Voltar a habitar um corpo de carne? Não, meus irmãos. Livro dos Espíritos, questão 330 a 343, que fala da perturbação que vivemos no momento do retorno. É muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Quando saímos desse corpo esse corpo material pesado que nos limita, para nós é uma libertação. Não conhecemos a morte ainda, ignoramos a morte e acreditamos que a morte vai nos trazer tanta dor, sofrimento, e nos traz, com certeza nos traz, por causa da saudade.
Queremos os nossos sempre ao nosso lado. Queremos ficar um pouco mais e aproveitar um pouco mais. Mas quando tivermos consciência do espírito imortal que somos, não teremos mais preocupação com a morte, porque a vida continua, a imortalidade da alma. Mas morrer é mais difícil do que nascer. Nascer é mais difícil do que morrer. Voltar ao corpo material é mais difícil. Instante da encarnação, procede como o viajante que embora para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Da mesma forma que nós temos dificuldade no momento da morte, aqueles que estarão encarnando, reencarnando, nos últimos dias, quando está chegando o momento de voltar à carne, é um certo sofrimento também. As questões, os conflitos, falharei de novo? Conseguirei colocar em prática todo o projeto da minha encarnação? Encontrarei aqueles que eu amo? Conseguirei realizar? Conseguirei adquirir virtudes? São aflições do espírito no momento que ele está se preparando. E os sentimentos? A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, uma certa aflição, pois que as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as suporte. Imaginem vocês quantas vezes voltamos já, tentando acertar aqueles equívocos do passado que eu mostrei no início, e nem sempre conseguimos. Será que hoje estamos conseguindo ou não? Ou estamos nos comprometendo mais uma vez com a lei? Um planejamento que é feito para que possamos reencarnar na Terra. Família, professor, esposa, filhos, patrão, vizinhos. Olha, gente, que planejamento que existe para que possamos estar aqui novamente. Lembram da cerca? Olha a cerca aí de novo. O jovem estava no plano espiritual mais uma vez. Fez a programação necessária para retornar à carne. Lembraram, pessoal, do jovem que desencarnou por causa da cerca que ele mudou na fazenda? Pegando o riacho que era da outra família, do seu vizinho? Quando nós adquirimos débitos, quando nos comprometemos com a lei, quando ferimos, nós temos que voltar e nos acertarmos. Ninguém vai consertar a nossa história, nós somos responsáveis. O mentor espiritual desse jovem diz a ele então: necessário será que você volte para acertar tudo que fez, os seus equívocos. E ele diz: mas como que eu voltarei? Reencarnará na família que você roubou o riacho, para que possa se reajustar com os erros cometidos. Passado algum tempo, tudo programado, nasce aquela criança linda naquela família do interior. A família agora era do vizinho, não mais aquela que ele tinha nascido da primeira vez. E nisso, meus irmãos, já era o segundo século que ele vivia. Ele já tinha perdido um século, já estava no segundo. Cresce aquela criança, a família olhava assim às vezes, sentia uma certa antipatia, motivada pela energia e os conflitos que haviam acontecido, uma verdadeira guerra. Mas mesmo assim, aquela criança cresce. E quando chega aos 18 anos, pasmem vocês, ele passeando pela fazenda dos seus pais, olha para o riacho que agora estava do lado do vizinho, que era a sua primeira família. E ele começa a ficar intrigado com aquilo. Meu Deus, mas eu preciso daquele riacho. Minha felicidade será quando eu tiver aquele riacho. E começa a vasculhar os documentos da família, as escrituras, e encontra que aquele riacho era da sua família, havia sido roubado. Começa mais uma guerra, meus irmãos. Mesmo ele sendo alertado, começa uma guerra entre as duas famílias, mais uma vez, ele toma um tiro e volta ao plano espiritual. Mais uma vez, a encarnação perdida. Mais um século. Quando encontra o seu mentor, por que voltou, meu irmão, tão cedo? E ele fala: a cerca. Culpa da cerca. Será que a culpa é da cerca mesmo? Mais uma encarnação perdida. E nós hoje? Estamos preocupados com as cercas? Com os muros?
Ou estamos criando pontes para nos aproximar dos nossos desafetos? Planejamento da reencarnação, vejam vocês. Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos são Espíritos. Tais projetos envolvem complexidades que mal podemos imaginar, tais como pesquisas do passado, avaliação de possibilidades futuras. Posso conseguir resolver todas as questões que estou comprometido? Nem sempre que vou conseguir, nem sempre posso. Identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades. Será que meus desafetos querem nascer comigo na mesma família? Será? Vejam vocês como é complexo uma reencarnação. Que tendências estimular? Quais desestimular ou combater? Que virtudes enfatizar? Que erros corrigir? Até onde poderão suportar pressões corretivas? Até quando? Será que nós temos capacidade de resistir? Se for jogando peso em nossas costas, os espíritos que trabalham nesse planejamento da nossa reencarnação, eles só nos dão o peso que podemos carregar. Não adianta a gente chegar no plano espiritual e nos arrepender de todo o mal que fizemos, todo o equívoco que cometemos, e achar que numa encarnação nós vamos reajustar com tudo. Não, meus irmãos. Eles sabem o peso que aguentamos carregar. Mas se nessa encarnação estamos suportando um peso que para nós incomoda, vocês podem ter certeza que somos responsáveis e temos a capacidade de carregar. Vamos resolver as nossas questões com os nossos desafetos, não deixar para amanhã. E que problemas devem ficar para mais tarde em outras existências? Tudo dentro de um planejamento, para que não fique pesado. Olha como Deus é bom, né? Nosso Pai é amoroso mesmo. Inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal, mas dentro do possível, dentro das nossas possibilidades. Aí vem a aproximação com os pais. Antes de reencarnar, já nos aproximamos dos nossos pais. Muitas vezes até influenciamos os pais para que nos queiram. Vem a ligação espiritual. Mais tarde, a fecundação física, a ligação, união da alma com o corpo. Livro dos Espíritos, questão 344. União da alma ao corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. Aí se deu a reencarnação. Esquecimento do passado, que muito nos chama a atenção. Algumas pessoas questionam, se reencarno porque não lembro de outras encarnações? No livro Problema do Ser, mais uma vez, Leon Denis nos traz reflexões. É a essa redução das vibrações fluídicas do perispírito, a sua oclusão na carne, que se deve atribuir a perda da memória das vidas passadas. Um véu cada vez mais espesso envolve a alma e apaga-lhe as radiações interiores. Todas as impressões de sua vida celeste e do seu longo passado volvem às profundezas do inconsciente, e a emersão só se realiza nas horas de exteriorização ou por ocasião da morte. Às vezes, nós até temos lembranças de vidas passadas, em momentos decisivos, em momentos que existe a necessidade de sentirmos aquele toque do nosso mentor espiritual nos chamando à razão. Mas nem sempre a gente ouve, a gente ignora. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Questão 392 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade superior nos responde. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si.
O nosso passado, às vezes, ele vai nos incomodar, por isso a necessidade de esquecê-lo. Nós temos a responsabilidade sobre tudo que fizemos, mas nós vamos aí resolvendo essas questões passo a passo. Nada pode ser jogado na cara do Espírito encarnado, porque vai trazer mais dor do que resolver as suas questões. O nosso futuro, Leon Denis vem falar, o nosso futuro está em nossas mãos, e as nossas facilidades para bem aumentam na razão direta dos nossos esforços para praticarmos. Quanto mais bem eu faço, quando melhores escolhas eu faço, nosso futuro vai sendo semeado de forma bem mais florida. Toda vida nobre e pura, toda missão superior é o resultado de um passado imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra nós mesmos. O nosso inimigo maior somos nós. Temos que vencer esse inimigo, esse homem velho que existe aqui dentro, que insiste em sair, continua insistindo em atrapalhar a nossa trajetória. Não. Temos que transformar essa energia que está aqui em energia de amor, paz e fraternidade. Criar pontes e não mais cercas. Leon Denis continua. Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida, reclamou existências múltiplas de trabalho obscuro, de combates violentos entre o espírito e a carne, a paixão e o dever. É um verdadeiro combate, é uma guerra que precisamos, como diz Paulo de Tarso, combater o bom combate. Para chegar ao talento, ao gênio, o pensamento teve de amadurecer lentamente através dos séculos. Aqueles hoje que já têm bastante facilidade, nesse mundo cão que vivemos, nesse mundo de guerras e conflitos, esses já trabalharam bastante. Nós estamos trabalhando ainda, mas nós chegaremos lá. Nossa luz interior vai brilhar também. Todos nós chegaremos. Porque Jesus veio nos ensinar a lei de amor. E Lázaro, o espírito Lázaro, em Paris, 1862, ele diz o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. É de essência divina. Todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado, que iremos desenvolvendo através das várias existências. Ninguém vai se tornar anjo da noite para o dia. A natureza não dá salto. Estamos frente a frente com essa escada. É a escada da evolução. Cada degrau é uma conquista do espírito imortal. Precisamos chegar lá no alto, onde a luz do mestre amigo brilha, nos aguardando com a mão estendida. Na origem de tudo, embriões dos sentimentos, trabalhávamos com instintos, somente instintos. Mais tarde, avançado e corrompido, trabalhamos as sensações. Olha como a gente vai subindo essa escada. Instruído e depurado, vamos trabalhando os sentimentos, meus irmãos. E a meta? Qual é a nossa meta? Nossa meta é o amor. Terminar de subir essa escada evolutiva e alcançar o amor que nos aguarda. E a reencarnação e a lei do amor. A reencarnação é um dos instrumentos de aplicação dessa lei, da lei de amor. Reencarnar é a lei de amor, é o amor do Pai trabalhando a nosso favor, deixando-nos voltar para resgatar os equívocos do passado. Aqueles a quem ferimos, temos a oportunidade de amá-los e trabalhar por eles. Aqueles a quem tiramos a vida, podemos trabalhar e lhes dar a oportunidade de viver. Matamos alguém? Vamos trabalhar pela vida hoje. Vamos servir para que algumas pessoas possam viver, conquistar o direito de viver. E assim a gente vai colocando uma pedrinha, mais uma pedrinha, e subindo essa escada evolutiva. Não trabalha com punição, Deus não trabalha com punição. Deus trabalha com amor, oportunidade. Em uma mesma família se reúnem inimigos do passado a fim de se ajustarem diante dessa lei. Olha que oportunidade. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito mal. E nos amando além de tudo isso. Já pensou sair dessa encarnação amando aqueles a quem ferimos ou a quem nos feriram também?
Amor ao próximo, qual o limite? Não existe limite para o amor? Será que é a família? O limite é a família? A seita, a casa espírita? O movimento espírita é o limite? A nação? A humanidade inteira? Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Não existe limite para o amor. A prática da lei de amor consiste em amar a todos indistintamente. Simplesmente amar, como Jesus nos ama. Por mais que cometemos equívocos, com Ele, o crucificamos, o ferimos e Ele nos ama. Simplesmente nos ama. Ajustando-nos à lei de amor, exercitar a tolerância e o amor com que nos convivem conosco. Vamos aprendendo a cada dia a trabalhar as questões que nos envolvem para que possamos aprender. Perdoar quem nos ofende. Perdoar, meus irmãos. Não nos ferir com tudo. Entender que aquele irmão que está nos ferindo, que ele ainda não entendeu a lei de amor, mas nós já entendemos um pouco. Nós já somos responsáveis pelo conhecimento que temos, que a doutrina espírita vem nos trazer. Não somos melhores que ninguém, temos mais informação simplesmente. Mas se não colocarmos essa informação em prática no nosso dia a dia, na vivência com os outros, simplesmente não fará sentido nenhum reencarnar. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Ninguém é incapaz de auxiliar, todos nós temos capacidades que podemos oferecer ao nosso irmão. Nos colocar à disposição de ouvir, simplesmente ouvir. A gente não está falando aqui de doações materiais, preciso ganhar na loteria para fazer uma doação. Não, doar o tempo que eu tenho, que é o mais importante que eu tenho no mundo, e me colocar à disposição do meu irmão que precisa ser ouvido. Fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Olha só que bonito. Não teria mais o mal na terra, todos nós já estaríamos amando. Só quero para o meu irmão o que eu quero que ele faça para mim. Olha os ensinamentos que Jesus nos trouxe, como são belos. Amar no sentido profundo é ser leal, ser íntegro, ser consciencioso. Quem fala isso é Sanson, em Paris, 1863. Amar no sentido profundo é considerar como a sua grande família humana. A humanidade toda é nossa família. Todas as ovelhas que o Pai me confiou não serão perdidas, como disse Jesus. Nós somos uma família universal e essa família vai dilatar os seus limites do universo para que possamos amar mais, cada vez mais. Não existe limite para o amor. Suavizar as dores dos semelhantes nesse momento da pandemia. Quantos irmãos estão sofrendo? Recebi uma mensagem um dia desse com uma prateleira da casa de um atendido que não tinha nada. E a pessoa tinha 3 ou 4 filhos. Então vejam vocês que na nossa casa sempre tem sobrando. Será que não é hora de compartilhar? Aqueles que amam, que pensam que amam, já não é mais para existir a fome na terra. Precisamos acabar com isso. Destruição do egoísmo, meus irmãos. Se eu tenho sobrando, eu posso dividir com aqueles que precisam. Melhoramento moral da humanidade, e assim nós vamos aprendendo, caminhando, um passinho de cada vez, nos tornaremos melhores, nos tornaremos seres iluminados. A terra, que é cercada por uma nuvem escura, pelos nossos pensamentos, pelo nosso egoísmo, pelo materialismo, se tornará um planeta radiante de luz, irradiará para o universo todo o seu amor, nesse momento de transição planetária que vivemos. Extinção das misérias sociais. Não veremos mais irmãos morando na rua, nas calçadas, agora que está chegando frio. Como ficam os irmãos que estão na calçada? E nós deitamos na nossa cama, no nosso cobertor quente, e simplesmente ignoramos isso. Fingimos não ver os nossos irmãos nas calçadas. Felicidade durante a vida terrestre e espiritual. Podemos ser espíritos vivendo na terra, reencarnados no mundo material, mas encontrar a felicidade proposta e ensinada pelo Cristo Jesus há mais de 2000 anos. É possível ser feliz na terra. E qual a contribuição da doutrina espírita?
contribui para que a lei de amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. Diz Fénelon em Bordeaux: amados irmãos, aproveitai dessas lições, Hoje que a doutrina espírita comemora o lançamento do Livro dos Espíritos, que possamos aproveitar os ensinamentos que ali foram entregues pelos Espíritos iluminados a todos nós. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Aqueles que conseguem viver os ensinamentos que nos são oferecidos, vivem em outro mundo, encarnados na terra, entre nós. Amai-vos e vereis a terra transformada num paraíso terrestre, onde todos os irmãos vivem em harmonia e se amam. Todos vivem em harmonia e se amam. E o nosso jovem? Estão lembrando do jovem da cerca? Imaginem vocês, mais uma vez, mentor e o jovem se reuniram no plano espiritual, terceiro século, que ele reencarnaria na Terra para resolver as suas questões e encontrar a verdadeira felicidade. Nasceria agora na primeira família que ele nasceu, na sua família original, para que pudesse resolver as suas questões sem atrapalhar a família do vizinho. Nasce na mesma família, 3 séculos depois. Um jovem lindo, cresce e aos 18 anos, pasmem vocês, mais uma vez passeando na fazenda, se aproxima do riacho e da cerca, que agora já estava do lado dele, o riacho já tinha voltado para o dono original, legítimo, e no momento que ele percebe aquele riacho, ele olha, nossa, eu preciso desse riacho, só serei feliz se eu possuir esse riacho. Naquela noite que ele já estava planejando o que faria, ele tem um sonho, seu mentor espiritual o convoca para uma reunião em desdobramento e pede a ele: pelo amor de Deus, é a terceira encarnação sua na Terra, que você não encontra a verdadeira felicidade por causa de um riacho e uma cerca. Peço encarecidamente em nome de Deus, esqueça aquele riacho. Se você esquecer o seu riacho e cumprir com o planejamento de sua encarnação, você será feliz. E ele acorda assustado durante a noite e nunca mais ele passa diante daquele riacho e diante daquela cerca. Quantos de nós estamos querendo o riacho do vizinho, a felicidade do vizinho, o trabalho do vizinho, a família do vizinho, o carro do vizinho? Perdendo tempo, meus irmãos, ao invés de encontrar a nossa felicidade, que está no nosso planejamento reencarnatório. Esse jovem, ele conseguiu. E nós? Nós vamos conseguir? A proposta de Jesus é para a verdadeira felicidade. Que possamos seguir em frente nessa encarnação como homens de bem, trabalhando, servindo, amando, para que a nossa família espiritual possa crescer muito mais e nós encontrarmos o verdadeiro amor, que é a proposta de Jesus para todos nós. E a imagem que nós trazemos agora desse livro iluminado é a referência ao Livro dos Espíritos, que pode transformar a nossa vida, se nós colocarmos em prática o que a doutrina consoladora dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus em nossas vidas. Nós vamos encerrando a fala de hoje, agradecendo pela oportunidade que nos foi oferecida por falar em reencarnação, e que todos nós possamos aproveitar um pouco mais o tempo que aqui estamos vivendo. E para encerrarmos, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo que traz a música Obrigado a Kardec, uma referência ao codificador, cantada hoje por Isabela e o Grupo Dom. Vamos lá então.
Hoje temos o Consolador que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo, ao Espiritismo. Meus irmãos, então, nosso muito obrigado a Kardec por tudo que nos ofereceu, as possibilidades que temos hoje de ser um pouquinho melhor através do conhecimento da doutrina, porque Kardec ele cumpriu com a sua missão e aproveitou ao máximo a sua encarnação. Que todos nós, então, possamos aproveitar o tempo que aqui temos como encarnados, servir mais, amar um pouco mais e nos colocar à disposição daqueles que nos cercam, e não criar cercas, e sim pontes, para que possamos nos aproveitar, nos aproximar. Que todos aqueles que estiveram conosco, uma boa noite. Passamos a palavra para a Márcia encerrar a reunião. Muita paz a todos. Obrigada, Rogério, pelas ótimas reflexões. E obrigada, Kardec, pelo Espiritismo. E vamos, então, a nossa prece final, sempre lembrando que todos os domingos estamos aqui fazendo nossas palestras, as nossas reuniões doutrinárias. Então vamos fechar os nossos olhos, já envolvidos nessa atmosfera de amor e de cuidado que os benfeitores dessa casa prepararam para que aqui estivéssemos, envolvidos nesses sentimentos de esperança, de gratidão a Deus, por termos sempre oportunidades devido às nossas limitações. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos proporcionar esse planeta, por nos proporcionar opções de recomeçar. Senhor Jesus, pedimos que ampare a todos os nossos irmãos que se encontram em seus lares, que eles possam receber nesse instante raios de luz e que seus lares sejam envolvidos por esse amor e que esse amor possa se expandir e ir além das paredes de nossos lares e desta casa, de encontro a todos aqueles nossos irmãos, Senhor, que necessitam de amparo, que necessitam de cuidados.
aqueles nossos irmãos que estão nos lugares mais adversos desse nosso planeta, aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais. São tantos, Senhor, que estão nos hospitais nesse período em que passamos por dificuldades. Pedimos também proteção para aqueles que se encontram nas cadeias, nas calçadas, nos orfanatos, nos asilos, todos, Senhor, que eles possam ter esperança de recomeço, pois vós nos dá sempre esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor Jesus. Pedimos que permaneça conosco agora e para todos sempre. Que assim seja. E que todos tenhamos uma ótima semana.